Vou aproveitar que eu estou num lugar muito legal e muito inspirador e eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês. Com 17 anos escolhi fazer psicologia e aos 22 eu estava formada. Apesar de eu ter estudado psicologia, eu não entendia, eu não tinha capacidade, eu não tinha consciência, eu não tinha maturidade para entender todo aquele ensinamento. Mesmo assim, a psicologia, os estudos, os ensinamentos e tudo aquilo que eu desenvolvi ficou muito arraigado em mim, na minha cabeça, mas eu não sabia aplicar. Eu não tinha desenvolvido a minha consciência, a minha maturidade para entender aquilo naquela idade. E é bem verdade que essa é a situação de muitas pessoas na vida. Elas têm alguns entendimentos, elas têm algum conhecimento, mas ela não tem compreensão de como ela vai executar aquilo. Ao longo da minha vida, eu fiz pedagogia, eu sou master em PNL, eu me desenvolvi, eu sou coach também. Mas teve uma situação na minha vida que mudou. Assim, independente de qualquer faculdade que eu tenha feito, de qualquer estudo, de qualquer formação, foi assistir o filme O Segredo. Ali eu entendi que tinha alguma coisa que estava dizendo pra mim que eu criava a minha realidade. Mas tá, beleza, eu criei minha realidade. Então, se a minha vida tá uma merda, fui eu que criei. Mas se a minha vida tá muito boa, fui eu que criei também. Mas tinha alguma coisa que não se encaixava. Eu não tinha estudado isso na psicologia. E foi uma época muito difícil. Eu estava passando por uma separação que foi muito doída. Apesar de ter sido eu que pedi a separação, eu passei por vários processos de retaliação porque a pessoa não queria se separar. E por conta de ter 3 filhos pequenos, eu passei muito perrengue. Eu passei muita dificuldade financeira e eu passei por um período de muita escassez. Eu achava que nada ia dar certo para mim. Foi na época do filme O Segredo. Eu comecei a ver o filme O Segredo e eu falei, não, eu vou começar a pensar positivo. Eu tenho que pensar positivo. Realmente eu sempre fui uma pessoa positiva. Porém, nada acontecia de bom. Nada dava certo. Tudo aquilo que eu pensava positivo e eu achava que aquela situação ia se resolver, não, só piorava. E eu falava, caramba, como é que é essa lei da atração? Se ela existe, se é uma lei, por que ela não está dando certo para mim? Assim como na psicologia, que eu entrei muito cedo e não fui capaz de compreender muito dos ensinamentos da faculdade, de como eu poderia ajudar outras pessoas e como eu poderia me ajudar através daquilo tudo, estava acontecendo de novo ali. Eu não tinha compreensão, eu não tinha consciência, eu não tinha maturidade para entender que, por mais que eu pensasse positivo, eu precisava vibrar positivamente. Como é que a gente vibra positivamente, né? Se eu estou pensando positivo. Eu só fui detectar isso muito tempo depois, quando eu fui me aprofundar nos estudos de como eu poderia vibrar, como eu poderia gerar essa inteligência para poder criar essa nova vibração para atrair o que realmente eu queria. Se a lei da vibração existe, se a lei da atração existe, e eu não estou conseguindo o resultado que eu estou querendo conquistar, que eu estou desejando, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Se existe uma relação de causa e efeito, eu precisava olhar para a causa. Qual é o problema, qual é a situação que eu estou desenvolvendo que está me dando esse efeito. E aí, só depois de muito tempo, é que eu fui decodificar exatamente o que estava acontecendo. Era o meu sentimento. Na realidade, eu pensava positivo, mas eu soltava ao longo do dia uma série de sentimentos ruins. Então, eu falava do meu problema o dia todo, eu falava da situação que eu estava vivendo, eu falava da pessoa da qual estava me sacaneando, eu achava que aquilo era uma sacanagem, que ele não podia fazer isso, e eu estava passando perrengue com os meus filhos, e eu vibrava nessa informação o dia todo. Eu vibrava nesse sentimento o dia todo. Eu não podia encontrar alguém na rua que eu falava, porque isso. E aí o que acontecia? Ao fim do meu dia, eu tinha eliminado todas as possibilidades do meu pensamento positivo fazer efeito. Infelizmente, eu levei muitos anos para entender que eu estava gerando uma vibração, mesmo pensando positivo. Esse pensamento positivo não estava me gerando um sentimento positivo. Não havia congruência, não havia correlação entre o meu estado, o meu corpo. Nós somos seres sistêmicos. Nós temos um sistema bastante complexo, de uma forma que qualquer emoção gerada em um determinado ponto da minha existência, ele vai repercutir em todos os outros. E aí o que acontece? Eu forçava um pensamento positivo, mas o meu sentimento era genuíno. Eu estava na raiva, eu estava na dor, eu estava na rejeição, eu estava na impossibilidade, eu estava na escassez.
Só quando o tempo passou e eu curei essa dor, é que eu consegui compreender que o meu sentimento, estando limpo, estando curado, é que me permitiu pensar positivo verdadeiramente. E foi aí que minha vida começou a mudar. A minha vida só mudou quando eu tirei o foco do problema. Eu entendi que eu tinha uma correlação entre o meu pensamento e o meu sentimento, e que o meu sentimento é o que mais propagava em termos de vibração, que era o meu sentimento que ampliava o meu campo de atração, e que, portanto, de acordo com o que eu estava sentindo, era aquilo que eu atraía, que eu fui entender que não adianta pensar positivo. Não adianta você sentar embaixo daquela árvore e ficar ali pensando positivo, forçando um pensamento, se você não limpar a sequência de sentimentos que já existem dentro de você, para que você possa entrar em conexão com aquele pensamento que você está criando lá. Primeiro eu limpo aqui toda essa emoção, toda essa dor, para depois eu conseguir pensar positivo. E aí eu posso pensar positivo embaixo da árvore, aqui, comendo, fazendo qualquer coisa, porque eu treinei a minha mente para entender que o pensamento positivo, ele está me gerando um sentimento positivo. Não tem como eu pensar positivo pautada no sentimento de dor, de raiva, de rejeição, de não merecimento, de não aprovação, de menos-valia, de baixa autoestima. Por isso que uma das coisas que eu implementei na minha vida foi a sensação de bem-estar, foi de autocuidado, foi o meu ritual para gerar um sentimento em mim, para que eu possa então agora propositalmente criar o meu pensamento, já que o meu estado já favorece o pensamento positivo, porque o meu estado, o meu sentimento, ele já é um sentimento positivo, ele já é um sentimento próspero. Quando essa disfunção, essa não ligação entre o sentimento e o pensamento existe, não há lei da cocriação. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem uma inteligência vibracional que rege todos os seus movimentos e rege tudo que está na sua vida, está atraindo tudo que está na sua vida, e essa inteligência precisa ser aprimorada através dos seus sentimentos. Então, eu adotei várias práticas. Primeiro, deixar pessoas tóxicas, sair de determinadas relações, custasse o que custasse na minha vida, fossem pessoas que eu amasse muito, que eu apreciasse muito, mas que me faziam mal. Eu precisei sair desse núcleo para que realmente eu pudesse ter uma experiência mais positiva. Então eu comecei a deletar, eu comecei a me afastar de todas as pessoas que realmente tinham uma projeção ruim sobre a minha vida, que me faziam sentir daquela forma. Eu saí de todos os grupos de WhatsApp, grupos que não me levam a lugar nenhum. Eu parei de ir a lugares por obrigação. Eu só frequento lugares que eu desejo. Eu só vou em lugares que realmente me fazem sentir bem, porque o meu bem-estar está em primeiro lugar. Na realidade, esse foi só o primeiro passo. Mas tiveram vários outros. A nível de desenvolvimento, a nível de trabalhar a minha mentalidade, a nível de trabalhar a minha vibração, desenvolver essa inteligência vibracional para hoje eu ser a pessoa que eu sou, alcançar os resultados que eu alcancei, ter uma mente próspera, ter resultados realmente visíveis, muito diferentes daquilo que eu vivia há poucos anos atrás. A minha vida mudou quando eu mudei, quando eu compreendi, quando eu entendi. E hoje eu dividi isso em passos de cada coisa que eu fiz, eu cataloguei, eu mensurei, eu trouxe uma metodologia para que eu pudesse ver a minha própria transformação colocada no papel e que isso pudesse facilitar a vida de qualquer pessoa. Já são muitas pessoas transformadas dentro dos meus processos terapêuticos, dentro dos processos que eu ofereço a partir da minha própria transformação. A lei da cocriação, ela existe para toda e qualquer pessoa. Está disponível para todos nós, mas precisamos fazer o nosso passo a passo, o nosso próprio desenvolvimento para que a gente realmente alcance aquilo que a gente deseja. Existe um sonho, existe um desejo de essência, de Deus, um sonho divino em cada um de nós. Mas enquanto nós estivermos pautadas nessa dor, pautados nessa vibração errada, nesse sentimento de impossibilidade, é isso que a gente vai viver. Quando eu transformo o meu sentimento em possibilidade, em coragem, em potência, e eu vibro nesse lugar, eu começo também a atrair coisas melhores para a minha vida. Eu começo a atrair pessoas melhores na minha vida. Eu começo a atrair recursos financeiros maiores para a minha vida. Eu
crio a minha realidade. Na realidade, eu sempre criei a realidade bosta que eu tinha criado porque o meu sentimento estava de bosta. Agora, dentro dessa nova experiência que eu vivo, eu crio uma nova realidade, uma realidade de possibilidade, de futuro lindo, de prosperidade. E é isso que eu falo aqui o tempo todo nesse perfil que eu desenvolvi exatamente para que você possa perceber por que você está onde você está e por que está acontecendo o que está acontecendo na sua vida. Eu quero que você aproveite o máximo desse conteúdo porque realmente eu quero que você possa transformar a sua vida assim como eu transformei a minha.